Eu sei que é só um passeio. Mas para que me apresentar túmulo de homem sábio? Fica comigo. Eu tenho medo de guerra. Quero você perto de mim. Meu Deus! Os nazistas estão atirando nelas. Atirando nas meninas da escola. Porque alguém atira contra crianças. Corre, Daniela! Corre! Corre como nunca! Você está ferida? Precisa de ajuda? Abra uma porta para salvar Daniela! Ajudem, por favor! O céu escurece subitamente. Não quer testemunhar o que vai acontecer aqui. Não vão abrir a porta para uma judia. Corre, Daniela! Corre! Corre, Daniela! Corre! Essa mulher está comigo. Não tenho nada a dizer. Nada a escutar. Como vai, senhor Yeriel Denur? O que quer de mim, senhora? Senhora... Aret. Hannah Aret. O senhor é escritor, não? Apenas transcrevo experiências. Por favor. Seus livros são um sucesso. Adotados em quase todas as escolas israelenses. São livros didáticos. Para que os jovens saibam o que aconteceu com seus pais e seus avós no passado. Mas o judaísmo não tem só passado. Tem sim um futuro. Apesar de sermos o povo mais trágico e incompreensível de todos, temos uma história formidável ainda por ser escrita. A senhora acha que alguém no mundo tem o direito de desconhecer o que aconteceu? Ignorar nossa história? Não foi isso que eu disse. Posso? O senhor sabe que o seu livro, Casa de Bonecas, é considerado por uns ficção, por outros romance com toques pornográficos. Pornográficos? Pornográfica é a degradação a que submeteram as mulheres judias naqueles galpões usados como prostíbulos. Por favor, não se exalte. Eu conheci os que morreram, como vivi com eles. Só não entende o que eu digo. No tribunal, o senhor foi convincente, mas eu esperava algo diferente. Por isso eu estou aqui, para compreender o que aconteceu. A senhora escreveu naquele seu livro sobre o julgamento de Eichmann que o tribunal cometeu um erro monumental ao desrespeitar as leis e, de maneira narcisista, optar por testemunhas proeminentes, entre elas eu. Quando o senhor começou o seu depoimento, aliás, fez uma interessante incursão à astrologia. Mas o senhor não conseguiu terminar. Desmaiou no meio do seu depoimento. Está insinuando o quê? Eu fui muito mal interpretada no meu relatório sobre o julgamento de Eichmann. Eu fui excluída da comunidade judaica americana, europeia, israelense. Toda a imprensa judaica me criticou como
bem sabe, senhor Yeriel Benuc. Talvez porque a senhora escreveu com ironia a respeito de nós, os sobreviventes do horror. E Yeriel Benuc morreu. E chame pelo nome certo. Katsetnik 135633. Katsetnik 135633. Por que esse pseudônimo? Não é um pseudônimo. Em Auschwitz, as pessoas não tinham mais nome. Katsetnik é como chamavam os prisioneiros do campo de concentração. Seguido do número 135633. Era esse o meu número! Todos nós não passávamos de números. Números! Pode-se silenciar uma verdade descoberta? Essa era a única pergunta que me interessava em meio a toda a controvérsia em torno do livro sobre Ashton. A única pergunta séria. Todo o resto propaganda vulgar. Eu fui muito mal compreendido. A senhora esperava mesmo compreensão? Aliás, por que fez tanta questão de estar presente no julgamento de Ashton? Eu expliquei ao editor da revista New Yorker que eu queria estar lá porque eu tinha uma obrigação com o meu passado. Por esse motivo eu aceitei esse trabalho como correspondente. E seu trabalho era exercitar sarcasmo, ironia? Eu sou professora de teoria política. Por esse motivo eu fui convidada a presenciar o julgamento como correspondente. E eu queria estar lá. Observar a verdade dos fatos com objetividade. Pois teve objetividade. Aliás, os nazistas sempre foram absolutamente objetivos. Legalizaram a morte de todos os judeus objetivamente. Em que aspectos Israel e o tribunal a desapontaram como judia e correspondente da New Yorker? Bom, senhor, sequestrar uma pessoa, ainda que alguém como Ashton, é ilegal. Nisso nós concordamos, eu espero. Minha senhora, milhares de judeus civis foram sequestrados nas ruas. Mães sequestradas quando compravam pão para seus filhos. Crianças sequestradas buscando batatas para suas mães. Pais sequestrados voltando do trabalho. Todos mandados para os campos de concentração, sem que as famílias jamais soubessem do seu paradeiro. E a senhora vem dizer justamente a mim que sequestro é ilegal? Um erro justificou. Que erro! Eram apenas civis desaparecendo sem deixar rastro. Assim, tinham um pequeno defeito. Eram judeus. Eichmann foi sequestrado muito depois do fim da guerra. Porque era foragido desde Nuremberg. Tinha que ser julgado pelos crimes que cometeu. Exatamente. Julgado pelos crimes que cometeu. Senhor, uma pessoa que se apresenta na corte é considerada inocente até prova em contrário. Mas no caso de Eichmann, isso era uma evidente ficção. É dessa maneira que se inicia o julgamento. Eichmann vivia em paz na América do Sul como cidadão comum, com nome falso. Um criminoso assassino foragido da lei. Então, era a lei que devia se encarregar dele. Mas ele não foi julgado em Nuremberg porque escapou das frouxas garras da lei. E a senhora quer me convencer que é exatamente essa lei que deveria se encarregar dele? Nuremberg foi um julgamento sério, onde só documentos falaram, porque a burocracia, a disciplina dos nazistas, registrando todos os seus crimes em detalhes, terminou agindo contra eles. Estamos falando de um genocídio, um holocausto, a decisão fria de exterminar o povo. Minha senhora, 1/3 do povo judeu foi exterminado. 1/3! A maioria
mortos pelo simples fato de serem judeus. Senhor, eu compreendo, mas compreenda também que o meu foco é a verdade dos fatos e eu preciso de distanciamento para enxergar nitidamente. A distância é fundamental no meu trabalho. Como consegue manter-se tão à distância diante de um ódio sem razão, sem nenhuma causa? Que motivação tinham os nazistas, além do fato de sermos judeus? Nenhuma. Que fórmula mágica a sua para manter-se à distância? Diga-me, senhora Arendt. A senhora tem algum judaísmo dentro de si? Eu entendo a sua revolta com a minha consciência crítica, mas acredite, eu não mereço isso. Eu também conheci a guerra. Conheceu? E onde é que a senhora estava durante a guerra? Eu fugi da Alemanha em 1933. Interessante. Hitler sobe ao palco e a senhora sai de cena na hora certa. Eu era da opinião de que os judeus não podiam ficar, que as coisas ficariam cada vez piores como ficaram. Eu fui presa, eu fugi como muitos. Eu fugi para a França. França? Em 40, eu fui levada para Gurs, o senhor deve ter ouvido falar. Achei um campo de detenção e ficou retida lá por quanto tempo, se me permite a pergunta, chegou a ser removida ou, como preferem os nazistas, realocada para o leste? Eu consegui fugir. E depois eu e meu marido conseguimos vistos para os Estados Unidos. Muito apropriado. Sorte, muita sorte. Se prefere dizer assim? Quer dizer que até então a senhora nunca tinha visto um nazista. Que decepcionante ser traída por hospedeiros que deveriam ajudá-la, mas a senhora conseguiu escapar, fugiu dos traidores e simplesmente escapou para o outro lado do Atlântico. O povo judaico estava paralisado entre a esperança e o medo e foi cruelmente manipulado pelos nazistas. Mas eu lutei pela minha vida. Nem todos, Senhor, conseguem se manter passivos. Passivos? E há outra opção diante de homens armados até os dentes? Ainda assim, houve resistência. Jovens se rebelaram. A maioria deles fracassou. O fatalismo tomou conta dos judeus. E o mundo civilizado não fez nada para impedir a ascensão do nazismo. No meu caso, a sorte apareceu e eu não a desperdicei. Eu escapei de Gurs e escapei da Europa. Ótimo! Se tivesse permanecido por mais tempo, teria conhecido Eichmann pessoalmente e ele, com seu zelo exemplar, teria se encarregado de colocá-la num trem de carga direto para Auschwitz, num vagão matematicamente calculado para carregar o máximo de pessoas sem o mínimo desperdício de espaço. É essa a mentalidade derrotista que impediu parte do povo judeu de reagir. É impossível uma resistência diante de fuzis, de cães ferozes, da fúria de fanáticos. Como?
do gueto de Varsóvia foi uma vitória do povo judeu. Senhor, a liberdade não é um presente. É preciso lutar por ela. Não tínhamos como lutar. Nos tomaram tudo. Profissão, emprego, possibilidade de ir e vir, nossa cidadania, nossas casas. Nosso espírito foi quebrado. Nossas famílias destroçadas. Deportaram crianças de 3, 4, 5 anos desacompanhadas, a senhora sabia? Desacompanhadas, crianças, quase bebês, vítimas da barbárie Eu nazista. sei de todas essas atrocidades às quais o senhor está falando, e foi exatamente esse horror que me fez começar a escrever a minha obra. Senhor, na política como eu a compreendo, é preciso libertar os povos oprimidos da praga do fascismo. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. E é preciso lutar por eles. Lutar! A maioria dos que lutaram foi transformada em heróis. Heróis mortos. Obedecer era uma tentativa desesperada de sobreviver. A senhora vivenciou isso? Eu acabei de contar para o senhor que eu consegui vistos para os Estados Unidos. O senhor vai me culpar por tentar escapar para viver e lutar? Claro que não. Mas por que foram culpados os que não tiveram a mesma chance? Eram todos amantes da vida, crédulos. Acreditavam que iam trabalhar nos campos de concentração. Aceitaram todas as dificuldades, achando que a guerra chegaria ao fim e que a vida voltaria ao normal. Os judeus que sofreram com o nazismo amavam a vida tanto quanto a senhora e os que lutaram. O judeu ama a vida, senhora. E não conseguiam acreditar que seriam traídos pelo país que os acolheu. Por isso não conseguiam reagir. Como crer que seriam mortos sem ter cometido nenhum crime? É como se um abismo se abrisse diante de nós. Porque acreditávamos que as coisas iriam se ajeitar de alguma maneira, como sempre acontece na política. Mas dessa vez não. Isso nunca podia ter acontecido. Montanhas de cinzas. Mas houve Nuremberg. Após a guerra, após o Holocausto, só então a lei caçou nazistas criminosos. O maior crime da história precisava se basear na lei para buscar e julgar seus criminosos. Claro, isso anunciava como um grande e severo julgamento. Completamente apoiado na lei. Exatamente, acabou sendo um frio modelo de tribunal. Falhou, não emocionou ninguém. Por que o senhor diz isso se o objetivo de um julgamento não é emocionar? Talvez porque os judeus foram meros espectadores. Não foram ouvidos de verdade. Ou, talvez, porque a morte de judeus não emociona. Em Nuremberg, os documentos falaram mal. Poderiam ter errado. Urrado. Nuremberg Muito mais. Nuremberg foi estritamente legal, como deve ser um julgamento. Longo demais, complexo demais, frio demais, documental demais, enfadonho demais. Os documentos são essenciais. Mas eu concordo que em Jerusalém a emoção tomou conta da audiência, várias vezes emoção que Nuremberg não teve. Nuremberg não conseguiu atrair os olhos do mundo que aliás estava bastante distraído, levianamente distraído em se
considerando o assunto que estava sendo julgado? O mundo estava preocupado com a sua reconstrução. O mundo queria olhar para frente. A Europa penosamente buscava se levantar dos escombros e pensar no futuro. Futuro que não existiria para os judeus sobreviventes, ainda sempre apátridas, sem nenhum lugar para onde voltar. As atrocidades foram horripilantes e óbvias as evidências dos crimes. Evidências que só provocaram tédio, muito tédio. Eram crimes novos, era uma nova criminalidade. Até 42 não existia nada como Auschwitz. Era um crime novo, sem tipificação na lei. Sem tipificação na lei. Por isso, os acusados pareciam tão arrogantes, com aquela quantidade de crimes monstruosos. Não havia tipificação para enquadrá-los. E nem todos foram considerados culpados. Que tipo de violação é essa? Nem todo mundo é inocente. Senhor, eu insisto. A lei é que devia se ocupar de Eichmann, buscar sua culpa, seus crimes. A lei é que tem o direito e o dever de punir o criminoso. Seria lícito matar tudo o que não amamos? Senhora, acho que não temos mais nada a nos dizer. Mas eu queria compreender. Deixe em paz. Vai embora. Ele sempre traz alguma coisa de comer. Coitado, tão magro. Come, come, come. Ele insistia. Acabou de casar-se com Sânia há pouco tempo. Uma moça linda. Ah, tão linda. Parece uma modelo parisiense. Eles nos chamaram para morar perto deles. Mas não deixaram. Não deixaram. Não deixaram. Não deixaram. Não deixaram. Foi agora. Senhor Gabriel. Caça-me. Senhor Kassetnik. Foi ao tribunal se não conseguiu testemunhar? Eu não queria ir. Não queria. Mas foi. Os promotores me convenceram. Eu acreditei que eles tinham razão. Eu aceitei pelos mortos. Eu sou a voz dos mortos. E o desmaio? A senhora viu, a senhora testemunhou. Quer um pouco d'água?
Eu sei, eu não devia ter aceito aquela intimação, mas quem é que ia falar por todos eles? Eu prometi. Tem algo mais forte? Isso é tudo que eu tenho a oferecer. Lehaim. Lehaim. A senhora acreditaria se eu lhe contasse que eu não quis o curso? Não quis. Eu me opus com todas as minhas forças, mas o promotor foi à minha casa de noite várias vezes, me convenceu da importância do meu depoimento. Eu me neguei. Eu implorei que me liberassem desses testemunhos. Eu implorou. Mesmo assim, eles insistiram que isso fosse. Era quase uma imposição do tribunal. Eles tinham que provar que existia um lugar chamado Auschwitz e tudo o que aconteceu ali. E que o senhor, como sobrevivente, deveria narrar. Deveria, mas a simples menção da palavra Auschwitz embrulhava o estômago. Eu avisei que estava além da minha capacidade de descrever aquele local. E estava mesmo. Mas, diante dos livros que eu escrevi sobre o assunto, o tribunal julgou que era inadmissível que eu não pudesse descrever oralmente o inferno que eu conheci. Tinha razão. Os seus livros são muito convincentes. Eu sempre vejo os meus livros como a voz dos mortos. Os livros não bastam, eles me disseram, me convenceram a fazer mais. Aí então, eu divaguei sobre sentimentos. Mas quando veio a primeira palavra, quando o juiz me ordenou que respondesse ao promotor, o passado me dominou.
paralisado, desfigurado. Foi muito estranho ver o Senhor falar sobre astrologia, sobre as estrelas, e de repente aquela queda brusca no chão, a comoção geral, não respondeu a nenhuma pergunta importante. Um desperdício, não sei. Não foi um desperdício. Senhora Ahmed, eu vi Eichmann em Auschwitz. Assisti o que ele fazia, agindo com extrema diligência e profunda dedicação na sua crueldade. Por que não narrou a sua versão? Por que falou sobre a estrela que influencia o nosso destino da mesma maneira que a estrela de Auschwitz está lá, olhando o nosso planeta, iluminando o nosso planeta? O que é aquilo? Que simbologia era aquela? O que o Senhor queria dizer? Como explicar que Auschwitz não pertence a esse mundo? Auschwitz é um outro planeta. Os ocupantes do planeta Terra não têm a chave para decifrá-lo. Em Auschwitz, as pessoas não tinham nome, não viviam nem morriam de acordo com as leis desse mundo. Foram todas transformadas em números. As pessoas que iam morrer nos crematórios desfilaram diante de mim por anos e anos. Eu ainda as vejo agora por toda parte. Elas me observam. O olhar deles fixo dentro de mim, vasculhando minha alma. Eles sabem para onde estão indo. Eu também sei. Der Einzige, ausgegangen von Auschwitz, bist du der Schornstein. A única saída de Auschwitz pela chaminé. Repetíamos SS lindo. Não havia cadáveres naquele horror, só pedaços. Sujeira, eles diziam. A palavra cadáver ou morto era frontalmente proibido. Punido com a morte, a morte, a morte. Sempre a morte. Eu me sinto num pesadelo. Mas um dia eu vou acordar. E não haverá mais medo. Ah, Daniela! Você vai embora, Daniela! Precisa mesmo ir a essa excursão. Harry, não veio mais. Nunca mais terá sido preso. Batidas no portão do gueto à noite são sempre um mau presságio. Que almas virão buscar dessa vez?
sobreviveu. Auschwitz não existe mais. Acabou. Acabou. Vamos escapar de Auschwitz. Não há lugar onde se esconder. As regras são invisíveis, o tempo é diferente. Ninguém dá a luz em Auschwitz. Ninguém sabe o que é permitido, proibido. Ali é necessário esforço sobre-humano para manter a dignidade. A mínima higiene, tentar ler ou escrever alguma coisa proibida, ajudar alguém a sobreviver ou morrer como gente em Auschwitz. A luta é para resguardar a mínima faculdade que nos lembre que somos humanos. Eu não preciso anos de consultas psiquiátricas para diminuir os meus pesadelos, para tentar entender o inferno onde me lançaram. Eu escrevi livros e livros e mais livros para narrar a desgraça dos sobreviventes. Por que não contou no tribunal? Porque eu não suporto mais interrogatórios. Mas era uma chance de abrir a alma, de contar em público o que provavelmente o Senhor e outras testemunhas não suportariam fazer olhando nos olhos de frente o interlocutor. Aquele monstro assassino preservado ali, numa redoma de vidro, como se fosse ele a vítima. Aquele sorriso dos lábios, a empáfia, o cinismo. O sorriso não passava de um tique nervoso. Eichmann era um fracassado. É como todos eles que abraçaram as teorias de Hitler. Tem razão. Ainda assim, ele e outros borra-botas foram promovidos a comando-chave. É verdade. E sem nenhuma motivação real contra os judeus. O que ele, Eichmann, ambicionava eram progressos, ambições pessoais. Ele e muitos outros que, em nome de interesses mesquinhos, abdicaram de um pensamento crítico, engoliram abusos e sorriam para quem os desprezava. Abdicar de pensar também é crime. Ele abdicou de pensar por uma fé cega em Hitler. Ele só queria se elevar socialmente. E conseguiu, foi nomeado secretário da Conferência de Wannsee, que legalizou o genocídio judaico, o que eles chamam de grande solução final. Em 44, semanas antes do exército russo entrar em Budapeste, ele mandou reativar os crematórios de Auschwitz. Acrescentou 400 mil húngaros às 5 milhões e 500 mil vítimas. E Eichmann tentou muitas vezes explicar que durante o Terceiro Reich a palavra do Führer tinha força de lei. Qualquer ordem contrária à palavra falada por Hitler era, por definição, ilegal. E o que me diz da parte do povo alemão que saudou Hitler nos seus dias de glória, mas que permaneceu calado quando a derrota já é evidente? Medo. A Alemanha, incluindo os judeus, precisava de um salvador. Alguém que os tirasse do horror no qual o país estava mergulhado desde a Primeira Guerra. Elegeram a pessoa errada.
É preciso compreender. Isso não quer dizer perdoar. É isso. Esses novos crimes hediondos, essa nova criminalidade, esse ódio abstrato transformado em crime contra a humanidade. A senhora fala de ódio abstrato, de causa inexistente, mas para mim ele é concreto, ele é real, ele é agressivo, violento. Sim, mas eu falo do mal na sua essência mais banal. Não havia uma motivação profunda de Eichmann. O que existia era a incapacidade de pensar. Não era um mal motivado por algo mais profundo, ideologicamente articulado, mas sim pela incapacidade de pensar. Eichmann obedeceu a ordens para matar, sem sequer pretender questionar essas ordens. Eichmann não lhe pareceu nada assustador, não é? A banalidade do mal representada naquele ser franzino. É que quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que a sua incapacidade de falar estava intimamente relacionada à sua incapacidade de pensar. E eu descrevi o que eu vi. O julgamento teve um toque teatral. A audiência repleta, o Meirinho anunciando o começo da sessão, a subida da cortina com a entrada triunfal do juiz. Só faltou dar ao protagonista o lugar central, colocar ele no meio do tribunal. Mas eu reconheço, foi um julgamento revolucionário, importante para os judeus, para a história, para o direito, para a cultura, para a humanidade. Pode me responder uma pergunta? A senhora é judia? Mas namorou um nazista! O senhor não tem o direito de falar comigo assim. Isso é uma calúnia. E eu não namorei. Eu amei uma pessoa, um filósofo, um professor. E numa época, Senhor, onde não havia nazismo, não distorça os fatos. A senhora abstrai o seu judaísmo de baixo da boca. Eu vou relevar em suas palavras. Vou tentar retomar o tom civilizado da nossa conversa. O objetivo da educação totalitária não é incutir convicções, mas destruir a capacidade de formar algum. O súdito ideal do governo totalitário são pessoas para quem a distinção entre fato e ficção, verdade e mentira não fazem mais a menor diferença. E eu tenho plena convicção de que os ideais políticos de um povo oprimido devem ser a liberdade e a justiça. A democracia é a única forma possível de organização de um povo. A senhora fala em lei, eu falo em seres humanos violentados. Consegue entender que as pessoas tinham vergonha de falar do seu sofrimento durante a guerra, isso até o julgamento de Eichmann, em que o silêncio machuca ainda hoje, leva ao suicídio. Nada vai consertar isso. Eu sempre concordei que era essencial que todos os criminosos fossem julgados. O problema foi o modo. Nós descobrimos
que somos uma nação de sobreviventes neste julgamento? Sim, mas eu digo que o problema foi o modo como os crimes foram julgados. Mas é isso que eu venho tentando dizer. A senhora sempre tão fria, tão racional, não percebeu que naquele julgamento houve uma catarse. Pela primeira vez, um julgamento foi transmitido na sua íntegra, uniu o país inteiro, resgatou a nossa cultura, a nossa religião. Sim, mas a justiça não é uma catarse. É uma experiência cética, disciplinada, não é um pau ocupacional para uma manifestação pública espetacular. Eichmann estava no centro desse julgamento. Seus crimes, sim. Não o milenar sofrimento dos judeus, não o povo alemão, não o antissemitismo, eram os crimes de Eichmann que deviam ser julgados. A causa exigia que fosse em Israel. E por que não na Alemanha? E por que na Alemanha? Porque a extradição é um ato de cooperação internacional. A pessoa que está sendo investigada deve ser levada ao seu país. Eichmann era alemão. Senhor, processos criminais se apoiam em leis que dizem que um crime não é cometido apenas contra a vítima, mas sim contra a comunidade que tem a lei. Naquela audiência só havia sobrevivente. Não há lei que dê conta desse genocídio. Como não? Se depois de Nuremberg alguns líderes nazistas foram condenados a pagar com as suas vidas a partir de uma lei que trazia... A senhora não entende, porque foi influenciada por um filósofo alemão, nazista, que teve que ser desnazificado, uma vergonha. Acabaram os Eu não sou filósofo. E a senhora não conhece o planeta de onde eu venho? Saia! Meninas lindas, nuas, são fuziladas e atiradas num caminhão. Veja os corpos. Ai, os nazistas ordenam-me, ai, obedece. Logo, o lugar vai estar vazio e limpo. Muitos corpos são levados para fora do campo. Foi assim no dia anterior, e no dia seguinte será igual. Daniela não gritou, não disse nada. Apenas virou o rosto para não ver aqueles corpos. Os olhos abertos de terror. Os olhos. Harry ainda ouviu a voz dela chamando o seu nome. Não a viu. Não haverá nunca mais. Apenas os lindos olhos azuis de Daniela, para sempre na sua lembrança. Então ele entendeu. Uma dor lancinante dobra o seu corpo e ele implora por uma lágrima. Apenas uma lágrima. Uma lágrima que seja por Daniela. Mas onde conseguir uma lágrima nos campos de vida?
Veikadash Meirabah. Ve'alma divra rilutei. Ven livmar botei. V'chai echol. V'yom echol. V'chai. V'chol v'ki Israel. Agalá, o Visman, Cair. Vem, Merim. Amém. Tão cansado. Fracassei com os meus mortos, senhora Arendt. Não há mais nada a fazer. O Senhor não fracassou. Não fracassou. Está tudo bem. Talvez eu tenha me sentido perturbada ao ouvir os relatos sem reservas da degradação humana. Me emocionaram mais do que eu esperava. Eu escrevi e confirmo cada palavra escrita. Apenas a capacidade que uma pessoa tem de pensar é que a faz humana e um membro da sociedade. Fique certo. Procurar compreender o que aconteceu não significa perdoar. Não há perdão. Foi muito doloroso ser criticada pelo meu próprio povo. Toda a imprensa judaica me condenou pelo meu livro sobre Eichmann em Jerusalém. Me imputaram que eu teria acusado o povo judeu. E isso é uma propaganda mentirosa, maliciosa. Grande parte da comunidade judaica decidiu me excluir completamente. Esquecida dos meus estudos sobre o judaísmo, da minha teoria política. E meu objetivo era procurar compreender o significado dos eventos desses tempos sombrios. Senhor Katsetnik, nós judeus temos que nos assumir como judeus e não fazer de conta que somos do lugar onde estamos. Por isso eu prefiro ser uma pária consciente num mundo que finge nos aceitar. Ser judia para mim, Senhor, faz parte dos fatos indubitáveis da minha vida. E é com um judaísmo forte e independente que eu escrevo, que eu luto. Vá em paz, senhora. Continue escrevendo. Seus livros são imprescindíveis para a reflexão. Que o futuro lhe faça a justiça que o sofrimento recente
nos impede de compreender. Escrevo para instigar, a reflexão. Vivemos em tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores a esperança. Não podemos nos conformar com políticos astutos e oportunistas de caráter e princípios duvidosos que investem bilhões em propaganda e não em ações políticas. Não podemos mais aceitar como figuras centrais pessoas que fazem do poder e da política um grande negócio, com superdimensionados ganhos para si e superdimensionadas perdas para a população. Bandidos disfarçados, alguns nem tão disfarçados assim, que declaram, como diziam os nazistas: quando eu ouço a palavra cultura, eu saco o meu revólver. Pois a eles respondemos com a máxima firmeza: quando eu ouço a palavra revólver, eu saco a minha cultura. É a nossa melhor arma. E a de todos os povos. Escreva para que as novas gerações, judias e não judias, garantam um futuro melhor. Que haja espaço para todos, ou não haverá lugar para ninguém. Quanto a mim, estou preso no planeta dos mortos. Vou ficar. Cuidáveis. Daniela, por que é que você vai nessa excursão? Mamãe disse que a guerra pode chegar. Eu sei que é só um passeio, mas para que visitar túmulo de homem sábio? Fica comigo. Eu tenho medo de guerra. Quero você ao meu lado. Quero você do meu lado. Daniela.